Quem são os 5% dos eleitores que acham que a economia no Brasil vai bem? Eu quero passar aqui para vocês essa notícia importantíssima de 5% da população brasileira que acham que a economia no Brasil está indo muito bem. Quem são esses 5 eleitores? Antes, porém, eu quero pedir a você que está vindo pela primeira vez aqui, que se inscreva aqui no canal e que também dê aí o seu joinha para que possamos assim ter um alcance maior e o YouTube reconheça que é importante esse vídeo e com isso ele consegue ganhar um alcance maior. Primeiramente eu quero passar aqui para vocês o resultado então, que é uma pesquisa que ela é feita assim, ela trabalha mais com a avaliação econômica, né? É mais dentro dessa linha econômica, da situação econômica, por exemplo, que o Brasil está vivendo. Então, a pesquisa é da BTG FSB. Na pesquisa, aponta o seguinte: 5% de brasileiros, né, que vão votar agora e que apoiam o governo Bolsonaro, eles dizem que o momento econômico do Brasil está bem, né? O Brasil está vivendo um momento econômico muito bem, obrigado. E 32% acreditam que o Brasil está em crise econômica. Mas é uma porcentagem assim da população que acredita que o Brasil está vivendo uma crise econômica, mas que eles ainda julgam que não é, vamos dizer assim, toda a culpa do governo federal, né? É um grupo de pessoas que avaliam que de repente a questão da Covid-19, por exemplo, né, com a pandemia, prejudicou a questão econômica, que acreditam com relação a essa questão da guerra da Ucrânia, né, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que também está prejudicando a economia. Ou seja, não jogam essa culpa total para o governo federal. Já 62%, que é a maioria da população brasileira, avaliam que o Brasil está em crise econômica e com dificuldade de superar. Já essa margem aqui, né, de 62% dos brasileiros, eles não acreditam no governo federal, tá? Mas a questão que eu quero trabalhar aqui com vocês, eu acho que isso é importante, de sabermos assim quem são esses 5%, que para eles o Brasil está excelente. O Brasil não está mal, tá? Apoiadores de Bolsonaro. Para a cientista política Andréa de Freitas, professora da Universidade Estadual de Campinas, esses 5% são majoritariamente formados por pessoas que apoiam fortemente o Bolsonaro. Não era por menos, né? Acredito que sejam o núcleo duro de apoio ao bolsonarismo. Bolsonaro, mesmo nos piores momentos da avaliação do governo, sempre mantém algo em torno de 15% a 20% de aprovação. Quando a gente vai olhando para várias perguntas das pesquisas de opinião que direcionam o entrevistado a questões específicas do governo, você sempre tem o núcleo duro, que acha que tudo está muito bem. Esses 5%, portanto, então, faz parte desse grupo, segundo a pesquisadora. Segundo Freitas ainda, né? A percepção desse eleitorado sobre a economia, portanto, está mais ligada à identificação com Bolsonaro do que com a situação socioeconômica dessas pessoas. Ou seja, tem mais ligação em si, né, com a pessoa, né, do Bolsonaro do que com a situação socioeconômica. Isso porque, destaca a professora, embora haja setores menos afetados pela inflação e o baixo crescimento econômico, nenhum deles está se beneficiando fortemente do estado atual da economia.
Então a visão aqui, no caso da professora, né, é de que essas pessoas, elas mesmo assim, elas apoiando o Bolsonaro, então apoiam o Bolsonaro pela pessoa dele, não por causa de uma situação socioeconômica, essa coisa toda, porque ela bem diz assim que essas pessoas também, elas estão tendo problemas também, né, econômicos. É claro que não chega a ser como uma boa parcela da população que está sofrendo com desemprego, né, que está sofrendo com a carestia, essa coisa toda. É uma parcela da população que sabe muito bem, né, tem condições, né, de compra, né, tem condições econômicas de fazer compras e assim por diante. Eu não acho que tenha um setor que esteja se beneficiando, seja de políticas públicas ou de ausência das políticas públicas do Estado para a economia. Todo mundo está, de alguma forma, sendo afetado pela queda no consumo, causada pela diminuição da renda e pelo aumento do desemprego. Isso é a avaliação da pesquisa da professora, né? Segundo ela, nesse contexto, os eleitores que integram o núcleo duro de Bolsonaro vão utilizar duas ferramentas racionais para analisar o estado da economia. Uma delas, diz Freitas, é distribuir responsabilidades. Aquela velha história, né, já conhecida do Bolsonaro, né? Ele vai dizer que a responsabilidade é dos governadores que fecharam o comércio na pandemia, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal ou da guerra da Ucrânia. Então vai assim, como já é de praxe, né, vai jogando a culpa, essas culpas que já estamos acostumados, né, culpa dos governadores. Aí ele vai voltar com toda essa novela, né, que foi da pandemia, que ele não assume os crimes de responsabilidade, é claro, ele acha que ele foi certo, né, não que ele errou, né. Então, que ele estava querendo liberar tudo, liberou geral, e que governadores é que foi atrapalhando, né, toda essa situação. Então essa é a primeira coisa. A segunda é afirmar que a economia poderia estar muito pior, não fosse por ele, não fosse pelo Bolsonaro, né? É assim, até engraçado, né? Mas a gente sabe que esse jogo político é terrível e ele vai fazer isso. A professora da Unicamp destaca que, de fato, a pandemia e a guerra são fatores que influenciaram na economia. Mas quando a gente vai olhar os indicadores frios, o Brasil está pior do que muitas economias da América Latina. E todas elas, assim como o Brasil, estão sendo afetadas pela guerra e pela pandemia. Ou seja, o Brasil está pior, né? Por que será? O empresário Marconi de Souza tem outra avaliação. Para ele, parte da imprensa e adversários de Bolsonaro pintam um quadro excessivamente dramático da economia. É como se tivesse um monte de gente criando um drama. Não existe esse drama, né? O Brasil não está passando por esse drama. É engraçado que até parece que nós estamos vendo, então, fantasias quando a gente sai de casa, né? Você sai de casa, você está... É como se você estivesse vendo assim, um monte de fantasmas por aí, né? Pessoas passando necessidades, né? Você vai no comércio, que é uma... você quase cai de costa, né? Esses dias teve até um cantor sertanejo, né, que assustou com o preço de gasolina. O nome dele aqui agora me fugiu, mas é um cantor famoso e acho que vocês já devem ter visto o vídeo. Bolsonarista. E ele assustou com o preço da gasolina, com combustível, né? Para você ver. Os segmentos do Brasil que têm problema não estão tendo problema por causa da forma como o governo trabalha. Isso é a análise do empresário aqui, tá? O segmento que sofreu muito é o informal. O cara que vendia pipoca na praia, no semáforo, perto dos estádios, segundo ele. Que não é muito verdadeiro isso, né? Como o fica em casa durante a pandemia, né? A questão lá do fica em casa durante a pandemia, esses segmentos tiveram prejuízo. Mas o governo
atendeu dando auxílio emergencial, sendo que o auxílio emergencial, não vamos aqui repetir, né? Você já sabe dessa história toda durante a pandemia, que o Bolsonaro ele nem queria dar esse auxílio emergencial, né? Que foi o de R$600, que ele queria dar o de R$200. A questão nós nunca podemos nos esquecer isso, que quem ajudou mesmo, contribuiu, fortaleceu essa questão do auxílio emergencial foi o Congresso. Foi o Congresso, tá? E a gente tem que deixar muito claro isso. Bom, já a professora, uma outra professora, né? Já a professora de Ciências Políticas, Maria do Socorro Braga, da Universidade Federal de São Carlos, avalia que os 5% que consideram que a economia vai bem são os muito ricos ou muito pobres, por incrível que pareça, né? Esses últimos beneficiados recentemente com o Auxílio Brasil. Quer dizer, o muito pobre, ele recebe qualquer tipo de auxílio, qualquer coisa assim, ele acha que a situação, então, que o governo está maravilhoso, né? Essas pessoas devem integrar as camadas mais ricas, que independentemente da inflação ou das condições sociais e políticas, vão manter um patamar de riqueza, avalia. O que é o segmento muito pobre, que independentemente da situação, não enxerga potencial de melhora na própria condição de vida. São as pessoas em condição vulnerável, com baixa inteligibilidade do que se decide politicamente e o impacto dessas decisões na política. São pessoas que não conseguem, né, fazer esse tipo de avaliação, segundo é colocado aqui pela professora, tá? Então, pessoal, esse é o recado aqui que eu queria passar aqui para vocês, tá? Penso assim que a gente precisa prestar muita atenção, né, nesse tipo de situação, tá? E o quanto que influencia muito, né? Acaba influenciando, principalmente nesse período eleitoral, né? A cabeça de muita gente, e a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Eu acho que tem questões assim que o bolsonarismo tem assim uma inteligência, entre aspas, né? Uma inteligência de enganar as pessoas, de fazer as pessoas esquecer das coisas que nós tivemos aí, né? Das coisas ruins, inclusive, que aconteceram no próprio governo Bolsonaro. Como foi essa história, como eu estava falando aqui, do auxílio emergencial. E aí vai fazendo muita gente esquecer, né? Esquecer que realmente ele é um genocida, que ele tem culpa no cartório de todas as tragédias praticamente que nós vivenciamos e estamos vivenciando ainda no Brasil, como foi o período da pandemia. E aí eles querem engrupir as pessoas, querem enganar, né? Fazer com que as pessoas, inclusive, esqueçam tudo que aconteceu. Esse é o recado que eu queria passar hoje para vocês, sempre pedindo assim que vocês que me acompanhem, tá? Vá aí nos comentários, comente, tá? Compartilhe o vídeo, que é importante. Grande abraço e até a próxima.